Boa noite a todos, bem-vindo à live do Esporte Clube Pinheiros, do Núcleo de Teatro, Revelações de Bastidores. Vamos conversar hoje com Edinaldo Freire. Como estão todos? Eu sou Ana Paula Dami, diretora adjunta de comunicação. Enquanto o pessoal começa a entrar aqui conosco, eu vou apresentando o Edinaldo Freire, que afinal de contas, aliás, Edinaldo, eu fiquei muito feliz em poder conversar contigo, porque você foi sempre muito elogiado. Ator, diretor, cenógrafo e professor de teatro, Edinaldo Freire participou de mais de 100 peças em diversas categorias. Dirigiu mais de 90 espetáculos. Formado em educação artística com especialização em artes cênicas, pós-graduado em direção teatral. Lecionou por 6 anos na escola Macunaíma de Teatro, em conjunto com outros grandes artistas paulistanos. Fundou um dos mais importantes grupos da década de 70. O Grupo Mambembe. Ana Pavan, Beto Fazilari, como estão todos? Estou aqui mediando a live do Núcleo de Teatro do Esporte Clube Pinheiros. Estou aguardando para que o Edinaldo Freire me solicite. Como estão todos vocês? Elô Montanha, muito bem, um beijo para você, Elô. Quero agradecer ao Departamento Cultural pelo convite para poder mediar a live dessa família que eu me considero parte da família do teatro. Beto Fazilari, Ana Pavan, Marcos Santos está aqui conosco, estou aguardando para que ele solicite o Edinaldo Freire. Vamos ver se ele já conseguiu fazer a solicitação. Tom, como você está, Tom? Nós acompanhamos aqui, o Tom acompanhou enquanto nós estávamos preparando essa live com muito carinho, com o Edinaldo. Edinaldo, só estou aguardando a sua solicitação. Como estão todos? O Edinaldo Freire foi muito elogiado nas 3 lives que antecederam essa live, com as pessoas que têm uma legítima admiração por ele. O Edinaldo Freire é vencedor de diversos prêmios como diretor, cenógrafo e figurinista. Atuou também na televisão, em diversos programas, como no seriado Brasileiros e Brasileiras do SBT. Emocionada em poder falar com o Edinaldo Freire. Já o aceitei, vamos ver se ele já consegue se conectar aqui. Edinaldo! Oba, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Eu estou te apresentando aqui, o seu currículo é extenso e eu estou fazendo questão de ler cada detalhe, porque afinal de contas tem uma história sua de participação com grandes artistas no cenário do Teatro Nacional. Aqui você estava falando, antes de você se conectar aqui conosco, que você atuou na televisão em diversos programas, inclusive no seriado Brasileiros e Brasileiras do SBT, e dirigiu 3 peças na TV Cultura de São Paulo para a série Senta que lá vem comédia. Exatamente. Como era o teatro, Edinaldo, em 1996, no clube, quando você iniciou? Então, exatamente. Bom, primeiro eu queria dar um salve aí para quem está nos assistindo, né? A todos os meus colegas, os meus colegas diretores aí, Chico Beto, Luiz Sorrentino, Carlos Mira, Henrique Pessoa, Maria Siqueira, enfim, todos. E eu entrei no Pinheiros em 96, sou, portanto, um decano aí dos diretores, né? E foi numa época em que um dos atores aí do núcleo, do núcleo não, que na época nem se chamava núcleo, do grupo de teatro do Pinheiros, me convidou. Eu fiz um trabalho fora e ele me convidou, não sou associado e não era associado do clube, né? Então eu fui como convidado, como contratado. Era o Hugo Napoli, né? Através do Hugo Napoli eu fui convidado a dirigir o Clube Pinheiros. Em 96 eu fui convidado para dirigir uma peça do Walter Qualia, chamada Quem Casa Quer Caso. Só que acabou não vingando essa peça, não sei por que motivo, e eles acabaram me dispensando. Eu já tinha até começado a dirigir. Aí depois de um mês me chamaram novamente com a seguinte encomenda, né? Você tem que fazer um trabalho o mais profissional possível. Eu não entendi direito, mas o mais profissional possível seria em termos de
de fazer um teatro quase análogo ao teatro em termos de qualidade, né? E foi assim que eu comecei lá. Beto Fazilari está dizendo que você deve estar mexendo alguma coisa. Está fazendo algum barulho, está dando retorno para vocês? Não está mexendo. Está encostando o fone na sua blusa? É possível. Esse mundo digital. Diz que eu estou raspando a blusa. Eu vou ficar... vai ver que é aqui atrás. Esse mundo digital. Esse mundo digital. Você sabe que eu comecei essa live com o meu filho que me acompanha, o meu caçula? Aliás, todas as lives, porque se acontece alguma coisa, eles são muito rápidos com tudo isso. E às vezes nós não acompanhamos. Como foi o início da sua carreira? Né? Porque quando você me falou aí, em 96, quando você foi chamado para vir e encarar um desafio, porque afinal de contas é um clube, é uma instituição diferente de algumas outras. Como foi o início da sua carreira no mundo artístico, Edinaldo? É uma longa história, né? Eu comecei a fazer... Eu tenho 50 anos de teatro, comecei em 68, e eu tenho 25 anos de Pinheiros, olha só. Então, a metade da minha carreira eu estou no Pinheiros, né? Mas eu comecei em 1968, numa época em que, contextualizando historicamente, o mundo estava em convulsão, né? Então, quando eu falo o mundo, é o mundo mesmo. Na França, movimento estudantil, guerra do Vietnã, movimento hippie. E no Brasil, nós estávamos vivendo um grande trauma, que era o ato institucional número 5, que confirmava o golpe de 64, né? Então, uma época muito turbulenta para as artes, não é? E foi nesse contexto que eu comecei a fazer teatro. Na época, eu estudava num seminário, né? Eu era seminarista católico e tal, mas dos padres progressistas. Então, o meu seminário, ele não era um seminário interno, era uma espécie de república. Ficávamos a semana, estudávamos com os outros meninos da sociedade no colégio, dos colégios estaduais, tal, públicos, né? E no fim de semana a gente ia para casa. Era uma experiência que eles estavam fazendo de vocacional, digamos, né? E aí, nos finais de semana, os padres lotavam uma Kombi e nos levavam para assistir às peças do Teatro de Arena de São Paulo. O Teatro de Arena, nessa época, estava revolucionando o teatro brasileiro, né? Era um teatro que estava dando um passo além do TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia, onde nós aprendemos com os italianos toda a profissão, não é? E o Teatro de Arena era um contraponto ao TBC, era um teatro voltado à experimentação, ao grupo, e estava colocando o homem brasileiro em cena pela primeira vez. Pela primeira vez, o brasileiro era protagonista das peças e não os aristocratas das peças europeias que eram feitas no TBC. Isso foi sem nenhum demérito para o TBC. Isso foi em 68, estou falando de 68. Né? Você tinha quantos anos na época? Em 68, é só fazer os cálculos, tinha 18. Tinha 18 aninhos. Você teve apoio dos seus pais? Olha, na verdade, eu sou filho de pais operários, né, que, na verdade, a grande preocupação dos pais operários, morava no ABC, as grandes preocupações era criar 8 filhos, como meu pai tinha, entendeu? Então, eles não tinham essa veleidade de ficar bisbilhotando o que eu estava fazendo, até porque eu estudava no seminário, né? Então, esse trabalho que eu comecei a fazer, já comecei a fazer dentro do seminário. Depois, no colégio, através dos grêmios estudantis, eu também fundamos um grupo estudantil no Grêmio. Depois eu fui para Ribeirão Pires, fundei um grupo. Depois eu fui para São Bernardo, fundei outro. E assim sucessivamente. Eu comecei em 68, em 75
eu comecei profissionalmente mesmo, né? Aí eu larguei tudo que eu fazia e vim para São Paulo a convite do grupo Mambembe, do Carlos Alberto Sofredini, um grande dramaturgo, e comecei a minha carreira profissional em 75, né? De 68 a 75 eu fazia o teatro amador, que, aliás, é a minha grande escola. Aliás, o teatro amador é a grande escola do ator, né? Aliás, eu ouvi muito falar de você no comecinho das lives, e aí quando Olha, me disseram que você seria, todos falam, estão tendo uma informação aqui de que o retorno não está bom. Qual é a sugestão, diretor Beto Fazilari? Diga o que você sugere aqui, porque ao vivo nós temos isso, não é, diretor? Nós temos que improvisar ao vivo. De repente, fazer o quê? Podemos até... Olha, tem um positivo ali, ó, Mário Brito. Ô, Mário, tudo bom? Ele está dando um positivo ali. Pode ser que esteja resolvido. Cláudio Fontana acabou de escrever algo aqui para nós e nós vamos ler com carinho. Cláudio, quando você para o movimento, de repente nós podemos, você pode tirar, podemos tentar você falar sem o fone de ouvido, se você conseguir, falamos no Viva Voz. Se você se sentir confortável, você precisa desconectar o fone. Não estou te ouvindo não, viu? Acho que é melhor. Vamos assim. Continua, dá para ouvir. Ok, Semira Santos está dizendo continua, dá para ouvir. Só estou aguardando a orientação aqui do Beto Fazilari, porque a história do Edinaldo Freire é encantadora, um profissional tão competente, nós temos o privilégio de tê-lo no Esporte Clube Pinheiros. Então, na verdade, você teve um apoio lá no início da sua carreira, Edinaldo, dos padres. Quer dizer, um estímulo, digamos assim, um estímulo dos padres. Na verdade, isso fazia parte de um contexto educacional, né? Vamos ensinar porque é o seguinte, eu estudava no colégio estadual e tinha aquelas matérias da grade curricular. E no seminário, como você estava estudando para padre, você tinha as matérias complementares, que era latim, grego clássico e teologia. E aí os padres acabavam também querendo dar uma formação cultural. E aí, nesse sentido, que eles levavam a gente para o teatro, não que eles estivessem estimulando a gente a fazer o teatro, né? E aí foi quando o bichinho me mordeu, né? Quer dizer, eu acabei me apaixonando pelo teatro. E aí não teve mais jeito, né? É uma sangria desatada. Você vivenciou, me corrija se eu estiver errada, um período conturbado no teatro, né? Em razão da censura. Como foi essa experiência para você? Olha, é o seguinte, em 68, o ato institucional número 5 instituiu a censura. A censura dizia o seguinte, com referência ao teatro, à música, às artes em geral, né? Qualquer produção cultural, primeiro você tem que mandar. Então, no caso do teatro, você tinha que mandar o texto para Brasília, eles censuravam o texto, riscavam o que podia, o que não podia, te mandava de volta, você montava a peça, aí você era obrigado a chamar um censor, você ia na Polícia Federal e chamava um censor, o censor ia assistir o teu espetáculo com o texto censurado por Brasília na mão, e se ele não concordasse, você não fazia a peça. E aí, depois de uma semana, você ia buscar o certificado de censura na Polícia Militar, nesse prédio que acabou de cair, que acabou de pegar fogo há pouco tempo aí, entendeu? Era lá que era o Departamento de Censura Federal. A gente tirava o certificado e vinha com uma classificação, 18 anos, enfim, as classificações para isso. Então, era um momento muito duro, era um momento para as artes muito duro, porque a censura pegava pesado mesmo, entendeu? A gente teve casos, por exemplo, de teatros invadidos, como o Teatro Ruth Escobar, uma organização paramilitar chamada CCC, Comanda de Caça ao Comunismo, invadiu o teatro, depredou o teatro, abusou da Marília Pêra, que estava fazendo uma peça chamada Roda Viva, né? E nessa época, no mesmo teatro, o teatro tem 3 salas, né? Na outra sala estava acontecendo a Feira Paulista de Opinião. A Feira Paulista de Opinião, a Feira Brasileira de Opinião era
uma série de textos curtos escritos por vários autores. E aí eles começaram a ameaçar também a Feira Paulista de Opinião, tanto que os atores na época trabalhavam armados para se prevenir. Foi um período muito barra pesada mesmo. E, paradoxalmente, foi o período mais rico em termos de dramaturgia. Porque como você tinha que resistir, você tinha que escrever seus textos com muitas metáforas e tal, e acabou acontecendo uma produção maravilhosa de textos, né? E nessa época... E nessa época eu fazia o teatro no ABC. Eu ainda não era profissional, estou falando de 68, né? Eu me profissionalizei em 75. 68 foi o ano em que eu nasci, Edinaldo. Olha só, você nasceu na grande revolução cultural do mundo aí, né? Cláudio Fontana está dizendo aqui, Edinaldo é um mestre do teatro popular brasileiro. Parabéns ao clube por mantê-lo como diretor. Edinaldo, você falou do bichinho que te pegou, né? Do que na época realmente te contagiou. O que te levou em termos de motivação ao teatro e o que te manteve até hoje? O que me manteve no teatro era a vontade de me expressar mesmo. Todos nós que começamos a fazer teatro, a gente começa dentro de uma contextualização histórica, né? No momento, como a gente não tinha muita liberdade, a gente tinha muita vontade de falar sobre determinados temas, determinados assuntos. E era através do teatro. O teatro era a nossa militância, né? Então, a gente ia para isso. Eu, particularmente, eu fazia teatro no ABC, e o ABC é o reduto das montadoras e tal. Eu trabalhava também trabalhava na Scania e tal. E aí a gente queria fazer um teatro, ainda no teatro amador, a gente queria fazer um teatro que se comunicasse com aquele grande público operário, os peões do ABC e tal. E também a gente estava começando, não sabia muito, né? Aí a gente começou a correr atrás do lucro, não do prejuízo, porque quem corre atrás do prejuízo fica no prejuízo. A gente foi correr atrás do lucro, fazer cursos, desenvolver técnicas, sem escola. Eu só vim fazer escola de teatro muito mais, faculdade de teatro muito mais tarde, né? Tudo que eu sei, eu aprendi nessa aurora da carreira, né? E aí a gente desenvolvia uma pesquisa para tentar falar com esse povo, uma estética que pudesse chegar nesse povo. E na época, então, ainda era muito recente na cabeça das pessoas a sua cultura, das pessoas que vinham do Nordeste, de Minas, enfim, do Norte. E então a gente foi por aí. Nós pegamos a estética das danças dramáticas, do folclore, da cultura acumulada deles, e começamos a jogar como estética nossa. Depois, isso foi maravilhoso, que a gente conseguiu dialogar e fazer com que o nosso teatro fosse aceito. Depois, em 75, quando eu vim para cá, para São Paulo, eu vim pelas mãos do Sofredini, que convidou eu e mais outros atores lá do ABC, como o Calixto de Inhamuns, como a Noemi Gerbelli, o Mário Camargo, são todos atores que estão aí atuando, né? E nós viemos para fazer uma peça chamada Dom Quixote, a vida do grande Dom Quixote e de seu criado Sancho Panza, em praça pública, patrocinada pelo Sesc, né? O Sesc que nos contratou com carteira assinada e tudo. Olha só que luxo, né? Que legal, o trabalho do Sesc. Então, desde aquela época já... Nossa, o Sesc sempre foi assim o grande promotor da arte e da cultura, né? A gente deve tirar o chapéu mesmo, o Sesc. E por aí vai. E aí eu deslanchei. E a cultura popular sempre ficou impregnada em mim pelo fato de me interessar muito uma poética brasileira, né? Então, o Sofredini, que me trouxe para cá, ele tinha uma pesquisa individual do circo-teatro, né? A estética dele era ligada ao circo-teatro, ao teatro de revista, ou seja, de formas de interpretação brasileira de espetáculo. E aí eu
eu fiquei nesse grupo, e nesse grupo a gente fazia pesquisas de campo, né? E aí tem um monte de fatos engraçados, que se eu for contar, a gente vai ficar a live toda mas aqui, né? você vai contar muita coisa aqui para nós. Estamos na live do Esporte Clube Pinheiros, falando sobre o núcleo de teatro do clube, revelações de bastidores. Converso com Edinaldo Freire, um diretor admirável e admirado por muitas pessoas com quem eu já conversei. Eu sou Ana Paula Dami, diretora adjunta de comunicação. O Edinaldo está contando aqui para a gente a respeito da história dele, como foi, a paixão pelo teatro, como iniciou. E aí eu vou te perguntar, Edinaldo, estou bebendo uma aguinha aqui com você também, olha. O que te remete à seguinte frase: muitos são chamados e poucos são os escolhidos? Então, essa eu acho que é a palavra-chave do teatro, para quem pretende fazer do teatro profissão, né? Fazer do teatro profissão é você entrar num campo minado, né? Então, quando eu falo assim, eu sempre falo para os meus alunos, né, de aula durante 20 anos no Célia Helena, que no teatro muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É uma missão quase que bíblica, né? Por quê? Porque você tem que ralar muito para dar certo. No teatro, você veja, nós temos, invariavelmente, nós temos a Escola de Arte Dramática, nós temos o Célia Helena, nós temos o Macunaíma, nós temos a Unicamp, nós temos a SP São Paulo, nós temos muitas escolas de teatro. E que, por semestre, elas jogam no mercado, digamos assim, cada escola deve jogar 20, 30. Não existe mercado para todo mundo, não existe demanda para todo mundo. Então, o que acontece? Aqueles que querem resistir, vai ter que ralar muito, vai ter que saber que tem que ralar muito, entendeu? E tem que deixar de lado certas veleidades e tal, para poder dar certo. É nesse sentido que eu coloco. E coloco também no Clube Pinheiros, assim, às vezes as pessoas acham que, venham fazer teatro como se fosse um play center. Também não é assim, entendeu? O teatro, ele diverte, ele foi feito para divertir, mas para advertir também, entendeu? Então, o ator, ele não é um agente dele próprio. Teatro é uma arte coletiva e ela só pode ser feita coletivamente. Então, existe, digamos assim, uma ética, né? Existe uma responsabilidade. E a responsabilidade determina a ética. Isso em qualquer profissão é assim. Então, é maravilhoso. Fala. Você sabe, eu não sei se você sabe, eu sou do alto rendimento. E a gente utiliza um termo quando perguntam para mim o que é o alto rendimento. Sabe o que eu falo, Edinaldo? É ralar a pele na ostra. Você falou, né? Tem que ralar. Você falou pele, é o cu nas ostras mesmo. Educadamente falando, né? Mas seria isso, porque... Eu estou tocando num ponto que é muito sério. Aí no Clube Pinheiros, quando eu entrei, logo que eu cheguei no Clube Pinheiros, a encomenda era para fazer um teatro profissional, como eu te falei, né? E eu nunca sofri pressão de nenhuma ordem do Clube Pinheiros, nenhuma ingerência sobre as peças que eu dirigi e tal. Mas existia uma censura moral, que era a coisa do palavrão, né? Por isso essa coisa do palavrão, e o teatro usa o palavrão como uma palavra, né? Uma palavra de expressão. Isso sempre houve desde o começo. E é uma palavra de expressão que resume tanta coisa em uma palavra. Não é verdade? E é o seguinte, e eu vou falar. Então você trocava assim um vai tomar naquele lugar por um filho de não sei o quê, aí a peça tinha 8 palavrões, a pessoa fala, não, então você tira 3, deixa 2, ou fala 1, ou troca esse por aquele. Era muito engraçado isso, entendeu? A gente negociando as coisas do palavrão. E, na verdade, palavrão é palavra, entendeu? E é palavra que vem do dia a dia, do cotidiano, né? Isso é uma grande bobagem, na verdade. Todo mundo fala, até a televisão fala direto, já existem coisas piores, né? E, às vezes, nada melhor do que um bom palavrão para expressar alguma ideia, né? Para expressar a intensidade do que se está sentindo.
Não é? Tenta, Seria... tenta levar uma martelada no dedo e fala, ai, só eu te desafio. Sem dúvida alguma. Edinaldo, como é viver da arte no nosso país? Ah, difícil, viu? É muito difícil. Viver da arte é aquilo que eu falei, é ralar muito, é muita dedicação, né? E é você ter aquilo que a gente chama de vocação, né? Porque primeiro você sabe que você não vai obter muito. Se você pensar, entrar no teatro pensando em lucro, pensando em enriquecer, desista, vai fazer outra coisa. Raramente acontece das pessoas irem para a televisão, mas a televisão é um funil que pode dar certo para meia dúzia, enquanto tem 6.000 aqui fora. E a televisão nunca é padrão de qualidade de interpretação, geralmente é imagem e tal, né? Então é muito difícil. Você veja, eu comecei a fazer teatro com 18, profissionalmente com 75 anos, e criei 2 filhos, eduquei 2 filhos e tal, às custas do meu trabalho. Mas eu tive que ralar muito, e tive até um certo momento que abandonar a carreira de ator e me dedicar às múltiplas possibilidades que o teatro te dá. Então, eu fui dar aula, eu fui dirigir, eu sou júri, eu dou palestras, enfim. Você tem que matar um leão por dia, né, para poder as coisas acontecer. Mas sem perder, né, a dignidade e os princípios pelos quais você escolheu fazer teatro. Que lindo! E é por aí. Que lindo você falando tão claramente, com tanta legitimidade, né? Porque isso a gente percebe. Uhum. E aqui no ao vivo, quando não tem legitimidade, a coisa acontece, aparece. Não tem como... Às vezes as pessoas perguntam, Ana, como é fazer live ao vivo? Hoje eu completei, Edinaldo, 50 lives. O ao vivo requer o que você está demonstrando aqui, o que a pessoa é, não tem como encenar, não tem como... Enfim, é muito lindo, eu acho muito lindo toda essa espontaneidade do ao vivo. Então, eu acho, na questão do teatro, por exemplo, fazendo um link do passado para agora, da minha história no Teatro do Clube, a gente tem muitas histórias, muitas experiências, muitas perdas, muitos acertos, muitos erros, mas a gente tem aquilo que sobrou, o espólio que sobrou, que são as pessoas, que são os seres humanos, entendeu? Então, nós temos, como testemunha dessa época que eu comecei, nós temos Maria Bottino, Marília Musa, a Suzy Lick, o Roberto Juste, e depois essa moçada que foi chegando, né? Chico Beto, Carlos Mira, a Cris Fazilari, o Beto Fazilari, enfim, todo esse pessoal que hoje trabalha, né? Fora o talento das 2 irmãs, Maria e Mariana Siqueira, que são, além de serem belas, elas são excelentes atrizes, né? Que tem o DNA do pai, do grande Sionei Siqueira. Então, o elenco do Clube Pinheiros é um elenco profissional nesse sentido, né? A gente tem ótimos atores que podem estar atuando a qualquer momento aí no teatro profissional, é só terem a oportunidade, né? Henrique Pessoa, Chico Beto, Luiz Sorrentino, então esse povo todo, né? Henrique Pessoa, Chico Beto, Luiz Sorrentino já fizeram lives aqui. Pois é. O Beto Fazilari, que é um belo de um ator cômico, né? Aliás, é o nosso palhaço oficial, né, Chico? Né, Beto? Mas daqui a pouco vou contar uma passagem sua, hein, Beto, daqui a pouco. Edinaldo, quais são os critérios que você utiliza ao escolher uma peça? Bom, a peça é o seguinte, existem critérios fora do clube e critérios dentro do clube. Dentro do clube, atualmente, olha, antigamente, logo que eu entrei, praticamente a peça já estava escolhida, porque o grupo era um pouco fechado, era um grupo ainda meio elitista, mas era um grupo que bravamente defendia o teatro no clube, entendeu? Então, a gente, geralmente, quando eles chegaram a me encomendar que aqui tem que ser o teatro mais profissional possível, eles queriam dizer que queriam que eu fizesse as peças que
que já tinham sido consagradas no teatro comercial. Então, eram aquelas peças de gabinete, né, com cenários maravilhosos, o clube bancava isso, né? E mais, se a gente não tivesse no elenco pessoas à altura para fazer o protagonista, que trouxesse de fora. A gente trazia atores profissionais para trabalhar junto. Foi um momento, foi um contexto, mas eu acho que hoje, aquela transição de hoje para cá, melhorou muito do ponto de vista de democratizar as relações, de dar mais acessibilidade para mais pessoas entrarem e tal, né? Mas eu não deixo de louvar aquele pessoal antigo que conseguiram passar o bastão do teatro e conseguiram trazer até aqui a Cristina Piquiel, o próprio Hugo, que nos deixou, né, a Denise. Tem um pessoal da velha guarda que até deixou de fazer teatro, mas que foram muito importantes também para o teatro do clube, né? Que ele tem que ser reverenciado também. São épocas diferentes. Épocas diferentes, é o que eu falo, cada contexto. E mais, a gente sempre sempre o teatro do clube, ele é impulsionado pelos diretores adjuntos, que são aqueles que estão mais próximos de nós, né? E geralmente os diretores adjuntos, como agora é o Beto Fasilari, eles estão mais vivendo o dia a dia nosso e geralmente eles são atores também. Então eles conhecem o dia a dia, as dificuldades, né? Então eu sempre tive desejo, na época que eu entrei, de montar uma peça popular, porque é o meu barato, né? É a minha pesquisa. E me falavam, não, aqui no Clube Pinheiros não. Então, eu sabia que o Clube Pinheiros é um clube de classe média, que exatamente deve ter um gosto diferente, mas eu jamais duvidei que o Clube Pinheiros não gostasse de uma peça popular. Até que aconteceu um grande momento. E como aconteceu foi? Que foi assim, que a Lena, no caso, era a diretora adjunta, e eu falei, Lena, eu sempre tive vontade de montar uma peça popular aqui, em Suassuna, por exemplo, um Alto da Compadecida. Ela, bora, vamos montar. Ela deu carta branca, aí nós montamos o Alto da Compadecida, e foi um dos melhores momentos, né? Lotava todo dia, saía nego pelo ladrão, né? E aí falei, tá vendo? A arte, ela não deve ser estratificada socialmente, né? O que é bom para todos, sabe? O riso do povo é o riso de todos, entendeu? Então, o que é o teatro popular? É cultura acumulada. É cultura acumulada. Sem o que é Chapeuzinho Vermelho, o que é Branca de Neve e Sete Anões, o que é João e Maria, são histórias que vieram sendo contadas oralmente e que, de repente, no século XVIII, os irmãos Grimm vão lá e se apoderam e colocam como se eles fossem os autores. Na verdade, são histórias do povo, é cultura popular, é conhecimento acumulado. E hoje os irmãos Grimm já foram esquecidos. Hoje, quem se aposta disso é a Disney. A Disney fatura muito em cima dessas histórias, que são histórias que vêm de uma ancestralidade histórica maravilhosa. E que remete à realidade da vida. Isso que é tão apaixonante. E é por isso que eu falo. Não é verdade? E aí, na gestão da Lena, eu fiz também um outro grande momento no Teatro do Pinheiros, que foi a trilogia sobre Dias Gomes, né? Onde eu montei o Bem Amado, montamos qual que foi? O Pagador de Promessa, né? E qual foi a outra? Lembrem aí, Beto. Vamos pedir ajuda aqui aos universitários. Vamos pedir ajuda aos universitários para nos lembrarem, para lembrar aqui o Edinaldo de qual é a peça. Você está falando de momentos, nós estamos falando dos 25 anos, né? Espera aí, só uma coisa, eu lembrei, Roque Santeiro. Então eu montei Roque Santeiro, montei o Bem Amado e montei o Pagador de Promessa. Todas foram um sucesso. O Pagador de Promessa foi outra grande explosão.
Aqui Aí depois... a Camila está dizendo que o Pagador de Promessas foi bem animado. Foi bem animado. Foi bem aceita, né? E depois veio o Chico Priante, né? Depois da Lena, o Chico Priante também, eu acho que o Chico Priante fez uma gestão de abrir mesmo para o clube, ele revolucionou em alguns aspectos a acessibilidade, não é? E o Chico e o Beto Fazilari está dando continuidade e indo mais além. Por conta da quarentena, nós interrompemos um projeto maravilhoso que ia acontecer esse ano, que era a gente fazer um curso que eu ia ministrar para não atores. Para aquelas pessoas que falam, eu não quero subir ao palco, mas eu quero entrar nesse universo do teatro, né? Porque entrar no universo do teatro quer dizer que você vai entrar em conexão com o ser humano, né? Você veja que nessa quarentena, a única coisa que nos conecta com a vida, com o mundo, é a arte. Se você não tivesse os filmes, se você não tivesse a música para ouvir, se você não tivesse um bom livro para ler, você estaria fazendo o quê? Você estaria angustiado dentro de casa, né? Então, a cultura é o segundo estágio da educação. Isso a gente precisa entender. E isso eu louvo o clube por isso. O clube traz no próprio nome Esporte Clube Pinheiros. Mas eu acho que devia mudar. Devia ser Esporte, Cultura, Pinheiros. Sabe? Esporte Clube, Cultura e Pinheiros. Porque a cultura... Só fazendo uma observação, se você me permitir. Você falou que nós ralamos, como no esporte, na cultura também. Só muda o cenário. Nós ralamos, eu falei para ele que nós ralamos a pele na ostra. O Edinaldo falou já, quem quiser, aliás, compartilhem, aqui tem uma setinha, quem quiser compartilhar com amigos que lá do Esporte Clube Pinheiros, ou quem também for de fora do teatro, compartilhe, estou conversando aqui com Edinaldo Freire. Então, isso aqui é muito legal, essa versatilidade da internet, e ele está nos falando sobre toda a vida dele, o que ele fez, como foi estar no Clube Pinheiros nesses 25 anos. Aliás, Edinaldo, conta para nós algumas passagens marcantes que o teatro do Clube Pinheiros vivenciou nesses últimos 25 anos. A primeira que eu acho, pelo menos nas minhas direções, a primeira que eu gostaria de citar seria o Dom Quixote. Nós fizemos um Dom Quixote e apresentamos no Presídio Feminino do Carandiru. Olha só, o Clube Pinheiros foi apresentar. E o Dom Quixote, o nome da peça é O Homem de La Mancha, é a história do próprio Cervantes, que é preso dentro de um calabouço, e ele resolve encenar o Dom Quixote, uma peça que ainda não estava editada, ele resolve encenar com os presos do calabouço. Então, imagina que isso fazia uma conexão direta com as presas lá do Carandiru. E foi emocionante, porque elas se emocionaram com a história, se sentiram contempladas, porque o texto é uma grande poesia, né? E foi um grande momento do Clube Pinheiros. Eu acho que poderia repetir mais isso, entendeu? Foi maravilhoso. E a vivência dos atores, a vivência das pessoas, também é uma experiência única, não é, Edinaldo? Exatamente, e é o momento em que o ator se sente pleno mesmo, entendeu? Porque o que vale a pena você fazer arte é você se humanizar. E você se humanizando, você acaba humanizando as pessoas também, entendeu? E aí é maravilhoso. Um segundo momento foi esse que eu te falei, foi o do Auto da Compadecida, né? Que foi o momento da descoberta que era mentira que o Clube Pinheiros não gostava de peças populares, né? E depois a trilogia do Dias Gomes confirmou isso. Né? E é porque a gente vive um momento em que há um desprezo, existe um desprezo pelos valores civilizatórios. Esse desprezo vem pelo desprezo à cultura, pelo desprezo à saúde, pelo desprezo à educação. E nem vamos entrar mais por aí, porque a gente percebe. Isso é de um dano terrível.
No momento que você tira da educação as matérias que dá consciência de ser humano, a verdadeira história, você está fazendo, está criando uma legião de manipulados, entendeu? Mas é importante também, e eu entendo, se você me permitir uma observação, que as pessoas que atuem em situações de poder, de decisão, que elas não contemplem apenas a sua vontade, porque aí causa, infelizmente, um estereótipo. Existem tantas pessoas no Esporte Clube Pinheiros que gostam do teatro popular. Então, aí vale a pena, eu entendo que as pesquisas, né, que aí a gente realmente atua com democracia, dando voz para os associados. Você concorda? É verdade. Concordo sim. E eu acho que isso está acontecendo, entendeu? A gente tem um núcleo muito ativo, um núcleo de teatro, e é legal porque essa nova geração de diretores, eles estão preocupados também com a pedagogia, em ensinar teatro, isso é muito legal, né? Então, o núcleo vem promovendo cursos, vem promovendo workshops, vem promovendo a acessibilidade, né, de novos integrantes para o grupo, tal, né? E isso é maravilhoso. Então, pode falar. É que eu ia falar uma frase aqui para você, para te provocar um pouquinho. Imagina, eu estou provocando esse diretor tão maravilhoso aqui, no sentido Adoro de provocação, vamos lá. Uma reflexão. O que você acha dessa frase? Quem não ri da própria desgraça, desgraça a própria vida. Eu sou autor dessa frase. Então, eu concordo com ela. Por quê? Na verdade, essa frase foi tema do meu TCC, né? da minha conclusão do curso de educação artística, né? Da minha dissertação. Que é o seguinte, aí é uma ode à comédia, né? Eu sou tido também como um diretor de comédia. E a comédia sempre foi tida, ela é tida nos meios acadêmicos como uma arte menor. Porque talvez isso tenha acontecido pelo fato de Aristóteles, que escreveu a Poética do Teatro, não tenha escrito o livro sobre a comédia, ele escreveu sobre a tragédia, né? E a comédia, durante toda a história, ela sempre foi meio desconsiderada por ela ser um instrumento demolidor. Ela ser um instrumento de denunciar os maus tratos, de denunciar as coisas tortas, né? Existe um grande comediógrafo, né, que é o Molière, comediógrafo universal, que ele tem um dístico, ele tem uma palavra que fala: o riso corrige os costumes. O riso, ele existe para você corrigir os maus costumes. Então, numa peça de teatro, numa comédia, é como se você colocasse uma lente de aumento sobre o defeito. E aí o defeito humano mesmo, entendeu? E aí os poderosos odeiam a comédia por conta disso. Então, se você pegar... Existe um livro maravilhoso chamado A História do Riso e do Escárnio, do Georges Minoir, que ele divide a comédia em 3 fases, né? A comédia dos deuses, que era a comédia da libertação, que os deuses adoravam. Os deuses, quando eu falo, são os deuses gregos, né? Os mitos. Adoravam os mitos. Eles adoravam a comédia e tinham essa liberdade. Aí existia o riso do diabo, que é o riso da igreja. A igreja proibiu, durante a Idade Média, proibiu o teatro, porque dizia que era coisa do diabo. Riso é coisa do diabo, então a comédia não presta. Por quê? Porque Jesus Cristo nunca riu, a igreja afirmava, né? E existe um livro maravilhoso chamado O Nome da Rosa, que existe um filme também sobre, né? Que trata exatamente disso. O Nome da Rosa, no que pese as pessoas acharem que o filme é um filme de investigação policial, na verdade é um livro que fala sobre a comédia. É a história de um monastério
onde estão aparecendo alguns monges mortos. E todos esses monges mortos, eles têm a língua azulada. Aí eles contratam um frei beneditino, que no caso do cinema aí é o Sean Connery que faz, né? E ele descobre que essa língua azul provém do fato dessas pessoas terem tido acesso a um livro proibido na biblioteca. Esse livro proibido, eles colocavam na base da página um veneno letal que as pessoas, para virar a página, faziam isso. E quando eles faziam isso, marcava a língua de azul. Então ele descobriu. Então o que o nome da rosa fala? O nome fala exatamente que a igreja prendeu o livro que tratava sobre o riso, porque esse livro é demolidor, esse livro pertence ao diabo. E se as pessoas rirem, ela perde medo do diabo. E se elas perderem medo do diabo, a igreja perde poder também. E só no Renascimento é que vai ressurgir a comédia dell'arte, por exemplo, que é maravilhosa e tal, e que vai também fundar um estatuto profissional do teatro. E vou parar por aqui, senão a gente vai gastar todo o tempo mesmo. Quanto aprendizado, quanto conteúdo interessante. A Ana Pavão falou, Ana, com o Edinaldo vai precisar fazer parte 1 e parte 2, ele tem muito conteúdo para contribuir. Concordo, Ana, você falou corretamente. Nós estamos chegando aqui aos 46 minutos, passamos do segundo tempo já, o tempo voa. Nós temos aí aproximadamente 12 minutos para finalizarmos. Edinaldo, fale para a gente um momento que te emocionou no Clube Pinheiros. Olha, as minhas emoções são as perdas, sabe? A perda do senhor Siqueira, a perda do Hugo Napoli, a perda da Alice Silvestre recentemente. E o que mais me emociona depois que eu dirijo as minhas peças é o público. É saber que o público está rindo da piada que deu certo, é saber que o ator está dando conta. Isso me emociona, entendeu? Isso é o que mais me emociona. Aliás, eu já estou emocionada, que eu já estava antes de poder te conhecer pessoalmente, né? O pessoalmente hoje é aqui pela live, nós estamos nesse momento, mas vai passar. Quem está triste, quem está aí em casa, não desiste, meus queridos. Nós não falamos ainda nós não falamos dos fatos engraçados, né? Será que dá tempo a gente falar? Dá tempo. Se você conseguir resumir, vamos lá, porque você vai ainda deixar a mensagem para nós. Vamos embora. Manda bala. Não, então, por exemplo, porque nas lives passadas vocês perguntavam qual o caso mais engraçado que aconteceu. Então eu tenho 2 casos engraçados, um fora do Pinheiros e um dentro do Pinheiros. Dentro do Pinheiros, nós fizemos uma peça chamada do Milor Fernandes, né? E ainda era naquela fase antiga do teatro em que se contratava atores de fora para vir. E foi a peça que o Hugo morreu. Ele estava fazendo um papel e faltavam 5 dias. Ele morreu na sexta, a peça ia estrear na outra quinta já. E como é que você ia preparar um ator em 3, 4 dias, né? Aí eu chamei o Clóvis Gonçalves, que era um ator que decora de uma maneira maravilhosa. E aí o Clóvis... existia uma cena, a peça tratava de um professor universitário, um professor acadêmico que estava rompendo com a mulher porque se apaixonou por uma aluna que tinha idade para ser filha ou neta dele. E aí, no primeiro jantar, que era inclusive a Mariana Siqueira que fazia, e essa cena ela fazia com Clóvis Gonçalves, que é o ator profissional contratado, e nesse primeiro encontro do casal, ela fazia um jantar para ele, a gente fazia uma trucagem e já apagava a luz e já acendia ele comendo uma sobremesa feita por ela. Essa sobremesa tratava-se de um pudim. É lógico que nós não íamos fazer um pudim cada dia, né? Então a gente comprava no supermercado aquele flan, né? Que é uma espécie... aquele flan que furava e saía o... Isso, exatamente. E aí o contra-regra nosso, que eu só vou falar as iniciais, Beto Fazilari, ele um dia sacaneou o Clóvis, porque o Clóvis, ele
ele pedia até a marca, que ele adorava. Eu falava, Clóvis, você não precisa comer tudo. Você pega 2 colheradinhas e tá bom, a cena já tá bom. Mas ele gostava tanto daquele pudim que ele pegava e na primeira colherada ele levava metade, na segunda ele levava outra, né? E ele gostava. Aí um dia o Beto, essa figura aí, ele pega e joga um monte de sal em cima do pudim sem que o Clóvis soubesse, né? Aí o Clóvis vai com toda a fúria pro pudim, come! Trava, e eu só escuto ele falando para os bastidores. Depois ele encontrou o Beto nos bastidores? Depois ele encontrou o Beto e aí sei lá o que aconteceu. Nós vamos fazer uma parte 2, com certeza. Aliás, gratidão por ter sido convidada para ser mediadora. Já me sinto parte da família do teatro. Vocês são pessoas muito gentis. Isso é algo que eu percebo que é um denominador comum entre vocês. Vamos agradecer. Assim, você tem 4 minutos para deixar a sua mensagem, porque aqui é ao vivo, né? Vamos lá. Com um diretor desse ator, para ele vai tirar de letra. Então, eu acho, assim como quem manda mensagem é carteiro, né, na verdade, mas eu vou deixar uma frase, um pensamento que é assim, ó. Alguém já disse que o artista é a reserva ética da sociedade, né? Eu acho até pretensioso dizer isso, mas se não é a reserva ética, deveria ser. Porque para você ser ator, não basta você ter a veleidade de querer ser o grande astro, ser uma celebridade e tal. Você é um cidadão que tem o poder de reunir pessoas, e se você tem o poder de reunir pessoas, você tem responsabilidade sobre as pessoas que você reúne. E a responsabilidade implica sempre, que eu falo, na ética, né? Ela determina a ética. Então, o ator não é um decorador de texto. O ator é uma pessoa que interpreta um outro ser humano, né? Que cria imaginários, que vive outras vidas. Ele hoje pode ser um mendigo, um morador de rua, amanhã ele pode ser um rei. E nesse contato com os personagens, ele vai se humanizando também, entendeu? Então é maravilhoso, a profissão é maravilhosa. Eu só não digo que é uma necessidade, porque nem todo mundo conhece. Mas esse mundo maravilhoso está ao alcance de todos aí do Clube Pinheiros. E os agradecimentos, né? Bom, para isso... Antes dos agradecimentos, eu só quero dizer uma coisa para você dos meus bastidores, aqui das lives. Fala. Quero dizer para você que você fez um elogio muito legítimo para comigo nos bastidores e que veio, foi providencial no momento em que eu estava passando. Quero te agradecer aqui pessoalmente. Imagina. E eu vou revelar, então, já que é revelações de bastidores, o que eu falei para a Ana Paula é que eu percebi que ela é uma pessoa extremamente comunicativa, que ela é uma pessoa bastante empática, né? E que até perguntei para ela se ela era repórter de formação, né? E ela me disse que não, porque ela é muito comunicativa, ela é uma pessoa das nossas, né? Quer dizer, que trabalha com comunicação. Eu achei maravilhoso. Ela, inclusive, nos bastidores, ela apresentou o filho músico, que tocou uma música para mim, fiquei muito sensibilizado com isso. E é mais um, através do teatro, a gente consegue ter essa conexão com pessoas maravilhosas como você, a quem eu agradeço também, né? E falar nos agradecimentos... Vamos lá. Pois é, eu vou pegar a minha cola, porque senão eu vou causar injustiça, eu vou deixar... Então, agradecimento sempre ao presidente Ivan Castaldi, né? Ao diretor cultural Kiko Montanha, diretor adjunto Beto Fazilari, grande ator, grande cômico, né? Um incentivador do teatro. Tom, que eu não vou arriscar falar o seu sobrenome, né? Glöden, sei lá se é isso. Glöden. É maravilhoso também, que tem sido assim um anjo daí nos bastidores da produção, né? A Ana Pavan, maravilhosa também, os divulgadores, Dudu,
a Deise, que teve a paciência de me ensinar como é que entra nessa coisa. Eu acrescentaria também o Jadson, que é um cara sempre presente também. Acrescentaria também o Danilo. Enfim, todo esse pessoal e toda essa galera. Eu gostaria de falar o nome de todo mundo, mas infelizmente eu não vou lembrar, né? Mas nós temos atrizes, nós temos uma seleção de atrizes que não é fácil aí, né? Elas são maravilhosas e eu acho que a gente tem que reverenciar o Teatro do Pinheiros. E agradecer ao Departamento de Cultura que está levando à frente o bastão da cultura, porque, como dizia já o Platão, né, o verdadeiro bem-estar, que um clube existe para dar bem-estar para a pessoa, é fornecer uma mente sã para um corpo sã. O corpo são vocês já fazem de sobra através dos esportes. Agora, uma mente sã você só vai adquirir com a cultura. E quando eu falo a cultura, é todo o departamento de cultura, as artes plásticas, a música, o teatro, a tudo aquilo que o departamento dedica, né? Então, eu queria parabenizar por levar à frente isso. Beleza? Beleza. E um beijão para todo mundo. Estamos finalizando agora, nesse momento, a live do Esporte Clube Pinheiros, do Núcleo de Teatro. Estamos no tema Revelações de Bastidores. Acabei de conversar com o Edinaldo Freire. Edinaldo, muito obrigada por toda a sua contribuição junto à instituição do Esporte Clube Pinheiros durante todos esses anos. Muitos associados passaram aqui conosco agradecendo. Eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente Ivan Castaldi Filho, ao diretor de comunicação José Antônio Melo e Silva e ao funcionário firme e forte da comunicação que também está batalhando para que tudo isso aconteça, o Miltinho Alcântara. Finalizo com vocês dando uma boa noite. Eu sou Ana Paula Dami, diretora adjunta de comunicação. Muito obrigada, Edinaldo Freire. Falou, beijo para todo mundo. Estamos juntos aí, estamos voltando, hein? Nós fomos interrompidos quando fazíamos Boca de Ouro, mas vamos voltar, vamos voltar. Abraço a todos. Beijão. Beijão.